Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite memorável em que Deus nos trouxe aqui para falarmos do seu amor, da sua graça, neste culto de ações de graças ao Senhor. É um culto especial. Estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E queremos, nesse instante, convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, na primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 ao versículo 3, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a expressão do apóstolo Paulo aos Romanos, nesta noite, é uma recomendação. E eu queria me ater ao versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Não se conformar. Logo no início do versículo, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos da igreja de Roma e a todos os cristãos também do nosso tempo, diz: para não nos conformarmos a este mundo. Ser conformado a este mundo é ir contra tudo aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Pois o que vemos neste mundo nos dias atuais? Guerras, falta de amor, morte, ganância, orgulho, destruição e a corrupção que tanto tem destruído não só os princípios morais, como tem destruído a credibilidade até de muitos líderes de igreja nesses últimos dias. Líderes que se envolvem com políticos corruptos, recebendo propinas com a desculpa de que é para uma boa causa e utilizam parte na casa de Deus como se Deus precisasse de dinheiro sujo, fruto de desvio de verbas públicas. Quantos que envolvem até aos irmãos, instigando-os a votar nesses fichas sujas, ou mesmo envolvidos em operações da Polícia Federal em troca de cargos políticos e nomeações. E nós, como cristãos conhecedores da palavra e templos do Espírito Santo, o que temos feito mediante a tudo isso que acontece ao nosso redor? Estamos sendo omissos? Omitir é um verbo transitivo direto, preterir, deixar de fazer, escrever, ou dizer, esquecer, olvidar, deixar de lado, não mencionar, postergar. Queremos ser considerados como pecadores? Creio que não. O apóstolo Tiago diz o seguinte em sua carta, no capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por isso temos que ter cuidado, nós que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos, que conhecemos, que sabemos fazer o bem, temos que fazê-lo para que não sejamos pecadores. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Temos assistido tudo desabar ao nosso redor, de camarote, sem fazermos nada. Temos presenciado amigos, familiares, vizinhos, mais e mais mergulhados em tudo o que
excitado e que há neste mundo e não nos incomodamos nem um pouquinho para falar a verdade. É medo? É omissão? Qual desculpa usaremos para não obedecermos ao ide imperativo de Jesus, lá em Marcos 16:15? Porque devemos aceitar o mundo como ele está, se o próprio Deus nos disse para não nos conformarmos, porque achamos que outras pessoas devem pregar o evangelho enquanto nós estamos no aconchego de nossas casas? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança de mente, mudança de atitude. A palavra de Deus fala que não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos renovar, mudar as maneiras que vemos a realidade. Não basta só ficar em casa orando e pedindo para Deus fazer todo o trabalho, como está escrito, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Tiago, capítulo 2, versos 26. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 10, fala que renovação é para o conhecimento. Devemos conhecer a Deus. Se você não renovar a sua mente, certamente não terá conhecimento de Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 6, diz que renovação serve para o arrependimento. Queridos, mas como posso ter uma mente transformada, renovada? A própria Bíblia ensina pela leitura, pela meditação da palavra de Deus, Salmo 119, 9 a 11, através da comunhão em oração com Deus, Colossenses 4 e 2, ajuntando-se com os irmãos para a leitura da palavra e o estudo da palavra, Hebreus capítulo 10, versículos 25, evitando maus costumes, evitando mal companhia, conforme Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 e 22. Tendo o Espírito Santo em nossos corações e buscando as coisas lá do alto, conforme Paulo aos Colossenses 3 e 1. Assim, podemos ter certeza de sucesso na busca de uma mente verdadeiramente renovada. Não podemos e nem devemos nos calar ante essas coisas. Atos 18, 9 e 10 está escrito assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Fala, assim devemos falar, sim, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Como servo de Deus, temos que ter a postura do profeta Isaías, ao declarar Isaías 62, versos 1 e 2. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. Seja também mais um inconformado. Levante-se, anuncie a verdade, busque pelas almas que necessitam de salvação. Tenha uma mudança de mente e atitude a partir de hoje. Sejamos transformados. Aleluia. 2 Coríntios 3 e 10 diz assim: sejamos com cara descobertas, transformados de glória em glória. Aleluia. Experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Amados, após termos definido nossa relação com o mundo e iniciarmos uma vida de transformação e mudança, começamos então a nos preparar para uma nova prova. Qual é a prova? Experimentar a vontade de Deus e fazer dela nossa prioridade na vida. Somente através da renovação do íntimo é que podemos realmente experimentar a vontade de Deus na presente existência.
Não basta querer a vontade de Deus, é preciso também viver uma vida transformada, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que devemos ser, pastor João Marcos? Devemos ser, amados, uma geração de inconformados. Veja o que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Essa é a expressão, esta é o que Paulo diz para nós: não vos conformeis. Sejamos assim uma geração de inconformados com este mundo. João capítulo 4, versos 23 e 24, assim está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora é. O tempo de Deus é este, e você precisa entender isto e começar a agir como tal servo de Deus. É tempo de assumir sua postura. Intimidade, relacionamento, santidade, autoridade e conquista. Verdadeiros adoradores. Significa, amados, que existem falsos? Sim. Quem são? São aqueles que não adoram o Pai, adoram outra pessoa, adoram a si mesmo, adoram a adoração. Salmo 115, verso 8, 2 Coríntios 3, 18. Amados, meu querido irmão, qual é o alvo da tua adoração? Como devo adorá-lo? Em espírito e em verdade. Em espírito, o Espírito de Deus, ele fala ao espírito do homem. Em verdade, porque você pode adorar de forma errada, mas nunca sem sinceridade ou verdade, porque se assim o fizer, Deus não recebe a tua adoração. A expressão diz que o Pai procura a tais. De quem é essa expressão? Essa expressão é do próprio Jesus. O Pai busca pessoas, ele busca adoradores e não adoração. Ele procura quem você é e não o que você faz. Já que fomos criados para louvor da sua glória, se nascemos para adorar o Senhor, você concorda que toda a sua vida precisa ser uma expressão de adoração ao Senhor, com música ou sem música. Efésios 1 e 6, 12 e 14. Afinal, o que é adoração? A primeira aparição da palavra adorar está em Gênesis 22 e 5, e o contexto envolve sacrifício e não há menção de música. A música é apenas uma expressão de louvor e adoração. Adorar significa sacrifício. Sacrifício nos lembra do primeiro mencionado na Bíblia, feito pelo próprio Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva. A adoração, em outras palavras, significa a restauração do domínio e governo sobre o pecado. Queridos, não vos conformeis com este mundo. Este mundo galopa a passos largos para a perdição. Este mundo caminha desenfreado para o anticristo. Aquelas pessoas que não acreditam que Jesus já veio para morrer e pagar pelos nossos pecados, e que virá uma segunda vez para arrebatar a sua igreja. Os que não acreditam nesta expressão, os que não acreditam na vinda de Jesus, os que não acreditam que ele é o único Salvador, os que não acreditam que ele é o único mediador entre Deus e o homem, os que acreditam em falsos mediadores, em outras pessoas, em santos que já partiram para a eternidade. Queridos, não podemos nos conformar. Somos uma geração de inconformados com este mundo. Por quê? Porque ansiamos uma pátria, não uma pátria terrestre, não uma pátria que vai se desfazer como essa, mas nós almejamos a pátria celestial.
Aquela que o próprio Jesus disse lá em João 14, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não somos deste mundo, não podemos nos conformar com este mundo. Deus nos deu ensino, nos deu a sua palavra, está em nossas mãos. Sabemos a verdade? Sim. Conhecemos a verdade? Sim. Sabemos fazer o bem? Sim. Então façamos o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele peca. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde desde agora e para todo sempre, e que esta palavra ela esteja bem viva no teu coração, que esta palavra seja como um objetivo na tua vida a partir de hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida. Fique com Deus e a paz do Senhor. Aleluia.